Olá, bom dia. Bom dia! 2 de agosto de 2017. No Jornal Divino Coração de hoje falaremos um pouco sobre o cotidiano dos civis durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra elimina vidas, fere ou mutila combatentes, destrói casas, prédios, indústrias, hospitais, escolas e muda a rotina de toda a população. Hoje, quando vemos guerras no Líbano, no Iraque e na Somália, temos uma ideia de sofrimentos bombardeios que causam aos civis. Além do medo de serem atingidos pelas bombas, os civis enfrentam um corte no fornecimento de eletricidade, racionamento de água, comida e combustível, e falta de remédio, de artigos de higiene e limpeza, entre muitas outras privações. Outro efeito devastador da guerra é a formação de grupos de refugiados, pessoas que são obrigadas a deixar o país fugindo dos bombardeios porque o local em que vivem foi tomado por uma facção rival ou foi ocupado por um país estrangeiro. No século XXI, em geral, são os países que sofrem com as guerras. Na Segunda Guerra Mundial, ao contrário, os habitantes das nações mais desenvolvidas é que conviviam diariamente com a destruição e a morte. Durou quase 6 anos. Algumas cidades passaram boa parte do período de guerra sob ocupação ou tiveram de conviver com a dura experiência dos bombardeios cotidianos. Na guerra, a população urbana aprendeu a obedecer aos toques de recolher, que indicavam o horário em que ninguém mais podia sair às ruas. Todas as luzes deviam ser apagadas e as janelas vedadas com panos escuros. Muitas simulações de ataques inimigos eram feitas para que todos soubessem como agir quando houvesse um ataque real. Por mais que vejamos essas situações em filmes ou em livros, é muito difícil imaginar o que significa estar o tempo todo sob a ameaça de um bombardeio ou correr o risco de ser preso por sair às ruas. Além disso, caso você vivesse numa cidade controlada pelos nazifascistas, que pertencessem a um grupo que eles consideram inimigos ou ameaçadores, como os judeus ou comunistas, homossexuais, ciganos, teria de fugir ou esconder-se. Caso contrário, poderia ser morto, preso ou confinado em uma parte isolada da cidade. Bom dia, uma grande massa polar está no oceano e seus ventos gelados chegam ao sul do Brasil e se espalham a leste do Paraná e de Santa Catarina. Há possibilidades de chuva em Uruguaiana e no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, terão amanheceres bem frios e predominância de sol, mas mesmo assim continua quente. Oi, hoje estamos aqui com a historiadora Bruna Maia, que vai nos contar sobre outros aspectos do cotidiano dos civis durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, Bruna, tudo bem? Bem, obrigada. Nós, do Jornal Divino Coração, temos algumas perguntas para fazer para você, tudo bem? Claro, adoraria responder. Para começar, já sabemos que a guerra é uma coisa nada fácil, mas durante a Segunda Guerra Mundial havia resistência civil? Sim, o medo não paralisou totalmente a população. Na Europa, dominada pelos nazistas, uma parte guerreira da população entrou na luta contra o governo dos nazistas ou na Itália contra o governo de Mussolini. Como era a resistência? A resistência ia de atos espontâneos, como as dos dinamarqueses que se retiravam dos bares ao entrar algum oficial alemão, ou a atos de sabotagem e ataques armados às bases alemãs. E essa parte da população fez algum tipo de greve? Sim, em outubro de 1941 e novembro de 1942, greves se difundiram em algumas recusas ao serviço do trabalho obrigatório. Na França, os grupos partisans executavam soldados e oficiais alemães e ajudavam na fuga de pessoas perseguidas pelos nazistas. Onde viviam as raças inferiores, como falamos mais cedo? No início da Segunda Guerra Mundial, os judeus eram confinados em guetos em cidades alemãs ou em algumas cidades italianas e em áreas vigiadas pelos nazistas. Os guetos eram áreas fechadas e fortemente policiadas, para onde os judeus eram forçados a ir. Viviam dentro dos guetos? Dentro dos guetos, fome e doenças eram comuns, devido à falta de alimentos e às condições impostas. Apesar dessas condições precárias, as suas vidas intelectuais e culturais eram mantidas em seu interior. O que aconteceu com as pessoas que viviam nos guetos? A partir de 1942, a polícia de eliminação dos judeus, homossexuais e ciganos eliminou quase todos os guetos da Europa, e enviando essas pessoas para campos de concentração ao leste, como o de Auschwitz.
Os campos de concentração nazistas foram usados pelo governo alemão para aprisionar milhares de pessoas durante os séculos 30 e 40. Esses campos foram usados para extermínio em massa. A estimativa é de que 11 milhões de pessoas tenham sido assassinadas. O maior e o mais conhecido dos campos de concentração é o de Auschwitz, que foi onde 1,1 milhão de pessoas foram mortas. Tá bom, obrigada. Danado. Tira. Eu vou matar! Ah, era pra sorrir. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, uma grande massa polar está no oceano e chega ao sul do Brasil. Seus ventos gelados chegam ao Brasil. Merda! Tem tudo. Tá, Luísa, se eu não me enxergo, Luísa. 5, 4. Bom dia. Bom Você dia. vai ficar olhando na minha cara.